André estava realizando sua ronda noturna pelas ruas tranquilas da cidade. O céu estava coberto de nuvens escuras, pressagiando uma tempestade iminente. De repente, o rádio em seu carro crepitou e uma voz urgente soou, rompendo a paz: temos uma denúncia de sequestro em curso no armazém da Rua Oliveira. Todas as unidades disponíveis respondam de imediato. André sentiu um arrepio e agarrou o volante com mais força. Precisamos resolver isso rápido, pensou enquanto acelerava em direção ao local. Ao chegar ao armazém, André estacionou o carro e saiu rapidamente, tentando fazer o menor ruído possível. Podia sentir a adrenalina correr por suas veias enquanto se aproximava do edifício sombrio. As portas estavam entreabertas e podia ouvir murmúrios abafados dentro. Preciso ser rápido e cuidadoso, pensou, avançando com a arma em mão. Conforme avançava pela calçada, seus olhos se ajustaram à penumbra e ele avistou uma pequena figura escondida atrás de algumas caixas fora da propriedade. Era um menino claramente aterrorizado. Mantenha calma, estou aqui para te ajudar, sussurrou André, tentando não assustar mais o garoto. O menino olhou para ele com os olhos muito abertos, cheios de medo e lágrimas. Eles vão me pegar, murmurou o menino, tremendo. André se agachou para ficar à altura do menino e tentou acalmá-lo. Ninguém vai te fazer mal. Eu prometo, disse André, sentindo uma responsabilidade imensa pesar sobre seus ombros. Sabia que tinha que agir rápido. De repente, um ruído seco interrompeu o momento. André se virou a tempo de ver um homem armado emergir das sombras, apontando diretamente para Pedro. Sem pensar, André se lançou na frente do menino, sentindo um impacto brutal no peito. Caiu ao chão, sua visão se nublou por um instante. A dor foi intensa, mas ao abrir os olhos, André percebeu que estava vivo e que o homem armado estava fugindo com seus cúmplices. Rapidamente subiram em um carro e se afastaram em alta velocidade pela rua. Enquanto mantinha o menino firmemente atrás de si, André ficou em estado de choque ao ver que a bala não havia atravessado o colete. Ao olhar seu corpo com mais atenção, percebeu que o disparo havia atingido sua medalha de proteção, um presente de sua mãe, agora amassada, mas que havia salvado sua vida. Não podia conter o assombro pela circunstância incomum que lhe havia salvado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, mãe, pensou emocionado, sentindo uma onda de alívio misturada com dor e choque. Atrás dele, o menino chorava incontrolavelmente. Quando os bandidos estiveram longe o suficiente, André levantou o menino. Você está bem? Perguntou André, ofegante, enquanto tentava se levantar. Estou com medo, respondeu ele soluçando. André segurou o menino firmemente e olhou ao redor, buscando uma saída. Sabia que não podia ficar ali por muito tempo, caso os bandidos decidissem voltar. Temos que sair daqui agora, disse com determinação, levantando-se com dificuldade e levando o menino à patrulha. Vamos, vou te proteger, prometeu André, sentindo a responsabilidade de salvar aquela jovem vida. Ao entrar no carro, o menino, agora um pouco mais calmo, olhou para o policial com uma mistura de gratidão e medo. Me chamo Pedro, disse o menino, enquanto André ligava o carro. Você realmente vai me ajudar, não é? Perguntou o menino, com os olhos cheios de esperança e medo. Sim, Pedro, eu prometo que vou te levar a um lugar seguro, respondeu André com convicção. Antes de levar o menino à delegacia, André percebeu que Pedro estava com fome e cansado. Vamos comer algo antes de continuar. Você precisa estar forte, disse, levando-o a um restaurante próximo. Pedro estava visivelmente aliviado ao sentir o cheiro da comida. O que você quer comer, garoto? Perguntou André, tentando manter um tom leve. Qualquer coisa, senhor. Estou com muita fome, respondeu Pedro com um olhar esperançoso. Sentaram-se a uma mesa e André pediu 2 pratos de comida. Enquanto esperavam,
André observava Pedro, que parecia mais relaxado, mas ainda desconfiado. Então, você gosta de refrigerante? Perguntou André, tentando quebrar o gelo. Sim, eu gosto muito. Minha mãe também adora, respondeu Pedro, com um brilho de nostalgia nos olhos. André sentiu um nó no coração. Como ela se chama? Você vive só com ela? Perguntou André, investigando. O nome dela é Mamãe. Meu pai foi morar no céu. Agora vivo só com minha mãe. Sinto falta dela, disse o menino com inocência, fazendo André sentir que seu coração se partia. André tentou obter um sobrenome ou qualquer outra informação, mas o menino era muito pequeno e não sabia responder. Vamos encontrar sua mãe, disse, esperando estar certo. Quando a comida chegou, Pedro começou a comer vorazmente. André observava e pediu que trouxessem um refrigerante para o menino, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Não posso acreditar que alguém queira fazer mal a um menino como ele, pensou André, observando o menino com o coração partido, consciente de que aqueles homens o haviam negligenciado. Coma devagar, Pedro. Temos tempo, disse André, sorrindo para o menino. Pedro assentiu, diminuindo o ritmo. Obrigado, senhor. Estou me sentindo melhor, disse com a boca cheia. André riu. Que bom, garoto. Temos um longo caminho pela frente, respondeu o policial. Depois da refeição, André levou Pedro ao banheiro para lavar o rosto e as mãos. Você se sente melhor? Perguntou André. Sim, senhor. Obrigado por cuidar de mim, respondeu Pedro com gratidão na voz. É meu dever, Pedro, e quero que saiba que você não está sozinho, disse André com firmeza. Obrigado, senhor, respondeu Pedro, agarrando a mão de André com força. André sentiu uma onda de responsabilidade e carinho pelo menino. Ao chegar à delegacia, André levou Pedro a uma sala de espera enquanto procurava o chefe de polícia, Ricardo. Chefe, preciso falar com você. É urgente, disse André ao encontrar Ricardo em seu escritório. Ricardo, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma expressão severa, levantou a vista dos papéis em sua mesa. O que aconteceu, André? Perguntou curioso. Encontrei um menino que estava sendo perseguido por homens armados. Ele está muito assustado e não sabe onde está sua família, explicou André com urgência na voz. Ricardo suspirou. Leve-o a um abrigo de menores por enquanto. Esse é o procedimento. Eles saberão o que fazer, disse. Mas André sabia que isso não era suficiente. Se o levarmos ao abrigo, podemos perder qualquer pista sobre a mãe. Precisamos de uma abordagem diferente, pensou. Chefe, com todo respeito, acho que devemos mantê-lo aqui e tentar encontrar a mãe dele o mais rápido possível, disse André, decidido. Ricardo olhou com ceticismo. André, o procedimento é claro, mas entendo sua preocupação. Vamos fazer o seguinte, você tem algumas horas para encontrar alguma pista. Se não conseguir, ele irá ao abrigo. De acordo? Perguntou Ricardo, levantando uma sobrancelha. De acordo, chefe. Encontrarei algo, eu prometo, respondeu André com convicção. Ao voltar à patrulha, André e Pedro se acomodaram para continuar a investigação. Vamos voltar ao armazém. Precisamos ver se encontramos alguma pista mais lá. Não se assuste, você não correrá perigo, disse André enquanto ligava o carro. Está bem, senhor. Confio em você, respondeu Pedro com um sorriso tímido. André sentiu um calor no peito. Protegerei este menino com minha vida, se necessário, pensou enquanto dirigia para o armazém. Ao chegar ao local, André estacionou o carro e olhou ao redor.
O lugar estava silencioso, mas André sabia que devia ser cauteloso, apesar de duvidar que os homens voltassem ao local após encontrarem o policial. Mantenha-se perto de mim, Pedro, só por precaução, disse, aproximando Pedro. Está bem, respondeu Pedro, agarrando a mão de André com força. Começaram a vasculhar o lugar, buscando qualquer coisa que pudesse fornecer uma pista sobre a mãe de Pedro. Você se lembra de algo mais? Perguntou André esperançoso. Pedro franziu o senho, tentando se concentrar. Acho que ouvi um dos homens falar sobre uma casa na praia, disse, duvidando. Uma casa na praia é algo, pensou André, sentindo um lampejo de esperança. Continuaram a busca até que André encontrou um pedaço de papel amassado com um endereço parcialmente legível. Isso pode ser útil, disse, guardando o papel no bolso. Vamos ver se encontramos algo mais, disse motivado. Está bem, senhor, respondeu Pedro, com um pouco mais de confiança na voz. Depois de uma hora de busca, André decidiu que era hora de seguir a nova pista. Vamos investigar este endereço. Pode ser a chave para resolver tudo isso, disse André, voltando ao carro com Pedro. Já vou ver minha mãe? Respondeu Pedro com um olhar de esperança nos olhos. André sabia que estava arriscando tudo ao investigar por conta própria, mas sentia que era o certo. Vamos esperar um pouco para saber mais. Não comemoremos ainda. Por agora, celebremos que conseguimos uma pista, disse André, temendo dar falsas esperanças ao menino. No caminho para o endereço encontrado, André não podia deixar de pensar na responsabilidade que tinha sobre seus ombros. Se algo der errado, não sei se poderei me perdoar, refletiu. Pedro, sentado ao seu lado, parecia mais tranquilo, mas ainda estava visivelmente afetado. Ao chegar ao endereço, André estacionou o carro e olhou ao redor. Era uma casa antiga, aparentemente abandonada. Desde a entrada, podia ver que não havia ninguém lá, pois a casa estava aberta. Vamos ver o que encontramos aqui, disse André, saindo do carro. Mantenha-se perto de mim, garoto, advertiu enquanto se aproximavam da casa. Sim, não vou correr longe, respondeu Pedro, agarrando a mão de André com força. André empurrou a porta da casa, que se abriu com um rangido alto. O interior estava escuro e cheio de poeira, mas André estava decidido a não sair sem respostas. Dentro da casa, começaram a revisar cada cômodo, buscando qualquer coisa que pudesse dar uma pista sobre a mãe de Pedro. Veja, senhor, há uma foto aqui, disse Pedro, segurando um quadro empoeirado. André pegou a foto e viu uma imagem de uma família feliz na praia. Isso é um bom sinal, pensou, sentindo uma nova esperança. Vamos continuar procurando, disse, encorajado pela descoberta. Está bem, senhor, respondeu Pedro com um brilho de esperança nos olhos. Conforme exploravam a casa, André sentiu que estavam se aproximando de algo. Estamos no caminho certo, garoto, disse, olhando ao redor. Encontraram algumas pistas mais, mas nada concreto ainda. Não é suficiente, pensou André, sentindo a pressão do tempo. Precisamos continuar investigando. Não vamos desistir agora, disse, decidido a seguir qualquer pista até o fim. Ao sair da casa, André olhou para o céu, que começava a clarear com os primeiros raios de sol. Ainda temos muito trabalho pela frente, pensou enquanto caminhavam de volta ao carro. Não podemos parar até encontrar sua mãe, decidiu. Sigamos, Pedro. Estamos cada vez mais perto, disse André, sentindo uma nova determinação. Enquanto dirigiam para o próximo destino, André sentiu uma mistura de esperança e determinação. Vamos conseguir, pensou com um novo sentido de propósito. André estava decidido a encontrar a mãe de Pedro. Depois de sair da casa antiga, sabia que precisava investigar lugares próximos ao armazém onde havia encontrado o menino. Comecemos por aqui, Pedro.
Talvez alguém tenha visto algo, disse André enquanto dirigia pelas ruas ainda silenciosas. Está bem, senhor. Só quero encontrar minha mãe, respondeu Pedro, olhando pela janela. Pararam em uma padaria que estava começando a abrir. André entrou com Pedro, observando as olhares curiosas dos poucos clientes. Desculpe, estou procurando informações sobre alguns homens que estavam vivendo no armazém desta rua. Alguém viu algo? Perguntou André ao atendente. O homem negou com a cabeça, preocupado. Não vi nada, senhor, mas sei que aquele armazém sempre tem movimentos estranhos à noite, disse, hesitante. Obrigado. Qualquer coisa pode ajudar, respondeu André, sentindo aumentar a frustração. Ao sair, Pedro agarrou a mão de André com força. Acha que encontraremos algo? Perguntou o menino com um olhar esperançoso. Sim, garoto, só precisamos continuar procurando, respondeu André, determinado. Continuaram visitando lojas e falando com vizinhos, mas encontraram poucas pistas concretas. A maioria das pessoas tinha medo de se envolver ou não havia visto nada suspeito. Parece que ninguém quer falar sobre isso, pensou André, frustrado. Ao chegar a uma loja de conveniência, André reconheceu um velho amigo que trabalhava lá. Olá, André, há quanto tempo não te vejo? Em que posso ajudar? Perguntou o amigo. Estou procurando informações sobre as pessoas que estavam no armazém desta rua. Este menino foi encontrado com alguns suspeitos. Você ouviu algo que possa me ajudar a encontrar a família dele? Perguntou André esperançoso. O amigo olhou para Pedro com simpatia. Ouvi rumores na cidade de que uma família estava procurando seu filho desaparecido. Pelo que sei, a família não quis denunciar o incidente por medo de machucarem o menino. Talvez seja ele, disse o amigo. Pode me dar o lugar onde ouviu isso? Pediu André, sentindo um lampejo de esperança. Claro, respondeu o amigo, anotando a direção do bar onde ouviu a história. Ao sair da loja, André sentiu que estava no caminho certo. Sigamos, Pedro. Estamos mais perto do que nunca, disse, tentando manter o ânimo do menino. Espero que sim. Sinto falta de casa, respondeu Pedro com um sorriso tímido. Continuaram investigando e foram ao bar que o amigo de André havia indicado, mas encontraram mais obstáculos que respostas. A resistência dos testemunhos e a falta de pistas concretas estavam pondo à prova a paciência de André. Isso é mais difícil do que pensei, refletiu, tentando manter a calma. Então, André voltou ao armazém para tentar ver se havia algo que havia passado despercebido. Estava a ponto de se dar por vencido quando encontrou um brinquedo antigo parcialmente enterrado na terra. Veja isso, Pedro. É seu? Perguntou André, mostrando o brinquedo ao menino. Pedro olhou e seus olhos se iluminaram. Sim, é meu brinquedo. O perdi quando me trouxeram aqui, disse, emocionado. André examinou o brinquedo e viu um nome parcial gravado nele. Isso pode ser útil, pensou, sentindo crescer uma nova esperança. Sigamos procurando. Estamos no caminho certo, disse André, motivado. Tentaria buscar na base de dados da polícia o nome parcial para tentar encontrar algo, mas primeiro precisava continuar a busca pelos homens que levaram Pedro, pois era o caminho mais fácil para chegar à mãe do menino. Enquanto continuavam a busca, André não podia ignorar a resistência dos testemunhos e a falta de cooperação. A gente tem medo, mas não podemos desistir, pensou, decidido. O dia se tornava cada vez mais difícil, mas sabia que cada pista era crucial. Vamos encontrar sua mãe, Pedro. Eu prometo, disse André, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Obrigado, senhor. Eu acredito em você, respondeu Pedro, segurando a mão de André com força. Finalmente, após outro longo período de busca incessante,
André percebeu que Pedro começava a se sentir mal. Você está bem, garoto? Perguntou André, preocupado. Estou tonto e minha cabeça dói, respondeu Pedro com a voz fraca. André sentiu um nó no coração. O menino começou a desmaiar e o policial sabia que era uma emergência. Preciso encontrar ajuda médica urgente, pensou, temendo pela saúde do menino. Vamos ao hospital, Pedro. Preciso garantir que você está bem, disse André, dirigindo rapidamente para o hospital mais próximo. Tudo está girando, respondeu Pedro, fechando os olhos. André dirigiu rapidamente para o hospital, sentindo aumentar a preocupação a cada quilômetro. Pedro estava visivelmente pálido e fraco, e André sabia que tinha que agir rápido. Aguente, garoto, chegaremos ao hospital em breve, disse, tentando manter a calma. Estou tentando, senhor, respondeu Pedro com a voz fraca. André apertou o volante, sentindo a urgência da situação. Não posso perder este menino, pensou, acelerando ainda mais. Ao chegar ao hospital, André saiu do carro e correu para dentro, carregando Pedro nos braços. Preciso de ajuda. Ele está muito mal, gritou André, chamando a atenção dos médicos. Imediatamente, uma equipe de enfermeiros correu para atendê-los. O que aconteceu? Perguntou uma enfermeira enquanto levavam Pedro para uma maca. Ele começou a se sentir mal. Encontrei este menino fugindo de sequestradores esta manhã, mas estava em um ambiente terrível para uma criança, explicou André com urgência na voz. Vamos cuidar dele. Espere aqui, disse a enfermeira enquanto levavam Pedro para a sala de emergências. André se sentou na sala de espera, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Preciso encontrar a mãe de Pedro. Este menino precisa de alguém familiar, já sofreu o suficiente, pensou enquanto observava as portas da sala de emergências com um olhar ansioso. Cada minuto parecia uma eternidade e André não podia deixar de pensar na saúde do menino. Ele precisa estar bem. Tenho que fazer isso funcionar, pensou, apertando os punhos. Meu Deus, por favor, ajude o menino a se recuperar. Ele é apenas uma criança indefesa. Por favor, ajude-nos a encontrar sua família, rezava sem cessar. Depois de um tempo que pareceu interminável, a enfermeira voltou para falar com André. Ele está estável agora, mas precisa descansar. Vamos mantê-lo aqui esta noite para observação. O menino passou por muito estresse, disse com um olhar preocupado. Obrigado. Posso vê-lo? Perguntou André ansioso. Sim, mas por favor, não o pressione. Ele precisa de descanso e calma, respondeu a enfermeira. André assentiu e seguiu a enfermeira até o quarto onde Pedro estava deitado com os olhos fechados. Olá, garoto, você está bem? Perguntou André, aproximando-se da cama. Pedro abriu os olhos lentamente e sorriu. Estou me sentindo melhor, senhor. Obrigado por me trazer aqui, disse com gratidão na voz. André sentiu um alívio imediato. Fico feliz que você esteja melhor. Vou ficar aqui com você até que se recupere, disse, segurando a mão de Pedro. Obrigado por me ajudar, respondeu Pedro, fechando os olhos novamente para descansar. Enquanto Pedro descansava, André começou a pensar nos próximos passos. Preciso seguir a pista do brinquedo. Talvez a família mencionada pelo meu amigo esteja relacionada, pensou, tentando planejar os próximos movimentos. Sabia que tinha que ser cuidadoso e eficiente. Não posso perder tempo. Cada minuto conta, refletiu, observando Pedro dormir. Horas depois, Pedro acordou sentindo-se um pouco melhor. André havia dormido no sofá do hospital, temendo deixar o menino sozinho. Como você está, garoto? Perguntou André, aliviado. Estou me sentindo melhor, senhor. Podemos continuar procurando minha mãe? Perguntou Pedro com um brilho de esperança nos olhos.
André sorriu, admirando a resiliência do menino. Claro, mas precisamos garantir que você esteja completamente bem antes de continuar. Precisamos ir com calma. Aceita ser meu companheiro de investigação? Perguntou André com um ar de brincadeira, tentando dar um ambiente normal apesar das circunstâncias. Serei o melhor investigador de todos, disse Pedro, parecendo mais animado com a brincadeira. André decidiu que era hora de continuar a investigação, mas com cautela. Vamos sair daqui em breve, mas primeiro precisamos garantir que você esteja saudável, disse, enquanto chamava a enfermeira para liberar Pedro. Depois de alguns exames rápidos, Pedro foi liberado. Obrigado por cuidar dele, disse André à enfermeira. Leve-o a um pediatra para que possa acompanhar o menino, disse a enfermeira, entregando um cartão a André. Cuide bem dele, acrescentou com um sorriso. Eu farei o meu melhor, prometeu André. Ao sair do hospital, André e Pedro voltaram ao carro, prontos para continuar a busca. Iremos ao pediatra antes de retomar nossa busca. Assim que a consulta terminar, temos que seguir a pista do brinquedo. Pode ser nossa melhor oportunidade, disse André enquanto ligava o carro. Vamos resolver este mistério, respondeu Pedro em tom de brincadeira. De repente, ao parar no semáforo, Pedro agarrou a mão de André com força, como se precisasse de consolo. André sentiu uma nova onda de determinação. Tudo vai ficar bem, Pedro. Tenho o melhor investigador ao meu lado, disse enquanto se dirigia ao próximo destino. Não tenha grandes expectativas, brincou Pedro, dando sua tímida sorriso ao policial. Enquanto dirigiam para o pediatra, André sentia uma mistura de esperança e determinação. Vamos conseguir, pensou com um novo sentido de propósito. André e Pedro chegaram ao consultório do pediatra. O ambiente era acolhedor, com paredes decoradas com desenhos infantis e brinquedos espalhados pela sala de espera. Vamos ver como você está, companheiro, disse André, tentando aliviar a tensão do menino. Não vai doer, né? Perguntou Pedro, segurando a mão de André com força. Não se preocupe com isso. Você é um menino forte, respondeu o policial. Ao entrar no consultório do pediatra, o Dr. Silvano, um homem de meia idade com um olhar amável, os chamou para a consulta. Bom dia, o que os traz aqui? Perguntou o Dr. Silvano enquanto examinava Pedro. Encontrei Pedro em uma situação de risco e ele se sentiu mal devido ao estresse. Só quero garantir que ele está bem antes de continuarmos nossa busca por sua mãe, explicou André, observando atentamente o exame. Entendo, vamos ver como ele está, disse o médico, começando a examinar Pedro cuidadosamente. Você é muito corajoso, sabia? Disse o médico, tentando tranquilizar Pedro. Obrigado, doutor, respondeu o menino com um sorriso tímido. Depois de alguns minutos, o Dr. Silvano terminou o exame e se sentou à mesa, olhando para André com seriedade. O menino está bem, mas precisa de descanso e um ambiente seguro. Você mencionou que estão buscando a mãe dele. Onde o encontrou? Perguntou o médico, interessado. Perto de um armazém na Rua Oliveira. Ele mencionou algo sobre uma casa na praia e um brinquedo com um nome parcial, explicou André, esperando alguma pista. O médico parecia pensativo. Posso estar errado, mas acho que já vi este menino antes em um hospital onde trabalho, perto do litoral. Pode ser filho de uma família que frequenta o hospital onde trabalho, na zona sul da cidade, disse o Dr. Silvano, despertando a esperança em André. Todas as pistas apontavam para uma residência na região sul. Você se lembra de algo mais sobre essa família? Nome? Endereço? Perguntou André ansioso. Lamentavelmente, não lembro os detalhes, mas tenho a impressão de ter visto ele no hospital. Talvez seja uma pista, respondeu o médico, tentando se lembrar. André sentiu uma onda de esperança. Isso já é um começo.
Obrigado, doutor, disse, sentindo a determinação renovada. Vamos continuar nossa busca, disse André, dirigindo-se a Pedro. Obrigado, doutor, disse Pedro com gratidão. O médico analisou o menino e viu que o mal-estar era causado apenas pelo estresse. Assim, André sabia que precisava manter o menino em um ambiente tranquilo. No entanto, também tinha o prazo dado por Ricardo, que estava se esgotando. Preciso convencer o comissário a nos dar mais tempo. Pedro não pode ir a um abrigo agora, pode ser muito estressante, pensou enquanto entrava no carro. Com o tempo correndo, André dirigiu rapidamente para a delegacia, pensando em como convencer Ricardo a conceder mais tempo. Ao chegar à delegacia, André levou Pedro à sala de espera e foi falar com o comissário. Chefe, preciso de mais tempo. Encontrei uma pista sobre a família de Pedro, disse André com urgência na voz. Ricardo olhou com ceticismo. Seu prazo acabou, André. O procedimento é claro, ele deve ir ao abrigo. Podemos sofrer penalidades se não o levarmos a uma organização responsável por este tipo de situação, disse Ricardo firme. Chefe, por favor, estamos muito perto. O médico mencionou uma família que pode ser a dele. Só preciso de algumas horas mais, insistiu André com determinação. Ricardo suspirou, vendo a seriedade nos olhos de André. André, você sabe que não posso permitir exceções, mas confio em você. Tem apenas algumas horas. Depois disso, ele irá ao abrigo. Do contrário, sofreremos penalidades administrativas. Assim, é por sua conta e risco, disse Ricardo de má vontade. Obrigado, chefe. Prometo que encontraremos algo, respondeu André com gratidão. Ao voltar à sala de espera, André sentiu uma onda de alívio. Temos algumas horas mais. Teremos que ser rápidos. Então, me conte sobre sua mãe. Ela te levava muito à praia? Perguntou André, segurando a mão de Pedro. Sim, estava perto de minha casa, mas não sei qual praia era, respondeu Pedro com um sorriso de esperança. Com o prazo estendido, André sentiu um alívio momentâneo. Mas sabia que a pressão estava aumentando e precisava tomar decisões difíceis rapidamente. Vamos à praia tentar descobrir algo, disse André, enquanto olhava para o menino ao lado. Enquanto dirigia, André refletia sobre sua situação. Se não encontrar a mãe de Pedro, ele irá ao abrigo. E se algo der errado, posso perder meu emprego, pensou, lutando internamente. Não posso desistir agora. Este menino precisa de mim, pensou, decidido a seguir seu coração. Você está bem, garoto? Podemos continuar? Perguntou André, tentando aliviar a tensão e ao mesmo tempo preocupado com a carga de estresse que o menino sofria. Estou bem. Eu adoro ir à praia, respondeu Pedro com um olhar animado. Ao chegar à Zona Sul, André começou a visitar hospitais e clínicas, perguntando pela família mencionada pelo Dr. Silvano. Desculpe, estou procurando informações sobre uma família que pode estar procurando um menino desaparecido. Alguém sabe de algo? Perguntava André em cada lugar. A resposta sempre era a mesma: ninguém tinha informações concretas. Isso está se tornando mais difícil do que pensei, refletiu André, frustrado. Depois de várias tentativas sem sucesso, André começou a questionar suas próprias convicções. Estarei fazendo a coisa certa? Estou arriscando meu emprego e a segurança de Pedro, refletiu, sentindo o peso das decisões que tinha que tomar. Tentava renovar sua determinação. Vamos continuar procurando, Pedro. Não vamos desistir, disse, tentando manter o ânimo do menino. Confio em você, respondeu Pedro com um sorriso tímido. Enquanto continuavam a busca, André percebeu que Pedro começava a se cansar novamente. Precisamos fazer uma pausa. Você está bem, garoto?
perguntou André, preocupado. Estou um pouco cansado, mas quero continuar, respondeu Pedro com determinação. Vamos parar um momento e descansar. Não podemos te sobrecarregar, disse André, procurando um lugar seguro para parar. Está bem, senhor, respondeu Pedro, fechando os olhos por um momento. Então, André deu a volta com o carro e o levou para sua casa, onde Pedro pôde descansar enquanto André tentava planejar os próximos passos. Estou ficando sem opções. Preciso pensar em algo rápido, pensou André, sentindo a pressão aumentar. Talvez devêssemos voltar ao hospital onde trabalha o Dr. Silvano e pedir para revisar os arquivos dos pacientes. Pode levar muito tempo, mas se tiver sorte, posso encontrar algo. Alguém lá também pode saber mais sobre essa família, decidiu, sentindo uma nova onda de esperança. Assim que Pedro acordou, André deu comida e cuidou dele antes de voltar a dirigir para o hospital. O policial não podia deixar de pensar nas consequências de suas ações. Estou arriscando tudo, mas não posso abandonar este garoto, pensou, sentindo o conflito interno. Sabia que seguir seu coração poderia custar caro, mas a ideia de abandonar Pedro era insuportável. Vamos encontrar sua mãe, garoto, eu prometo, disse André com convicção. Obrigado, senhor. Confio em você, respondeu Pedro, segurando a mão de André com força. Ao chegar ao hospital, André entrou com Pedro e foi direto ao balcão de informações. Por favor, preciso falar com alguém que conheça uma família que possa estar procurando um menino desaparecido. É urgente, disse André com urgência na voz. A recepcionista o olhou com simpatia. Tem algum nome? Perguntou ela, buscando ajudar. Sim, sou o primeiro nome, Pedro, respondeu André, sentindo a tensão aumentar. A recepcionista pediu que esperassem e depois de alguns minutos ela voltou à recepção. André sentiu seu coração acelerar com a esperança. Sinto muito, senhor, mas não encontrei nenhum nome em nossos registros de alguém chamado Pedro. Procurei e não há nada, respondeu ela com um olhar de pesar. André sabia que não tinha mais saída e que devia levar Pedro ao abrigo. O comissário provavelmente não estenderia o prazo ainda mais devido à necessidade de seguir com questões burocráticas. Com o coração pesado, André sabia que não tinha mais opções. Sentiu um peso esmagador ao dirigir de volta para a delegacia. O tempo se esgotou e terei que levar o menino ao abrigo. Sinto muito, Pedro, mas terei que te levar a um lugar diferente agora. Prometo que não deixarei de procurar sua mãe, disse André, tentando manter a voz firme. Não quero ficar sem você e sem minha mãe, respondeu Pedro com um olhar triste. Enquanto dirigiam, André não podia deixar de pensar nas palavras de Pedro. Não posso deixá-lo sozinho, pensou, sentindo o conflito interno crescer. Ao chegar à delegacia, André viu Ricardo esperando-o com uma expressão severa. André, preciso falar contigo agora, disse Ricardo com um tom autoritário. André sabia que estava em problemas, mas tentou manter a calma. Vamos, Pedro, te levarei para dentro, disse, segurando a mão do menino. Dentro da sala de Ricardo, a tensão era palpável. André, você excedeu o tempo que te dei. Desobedeceu ordens diretas e pode causar problemas para esta delegacia. Isso é insubordinação grave, disse Ricardo com os olhos fixos em André. Chefe, estava tentando encontrar a mãe dele. Estamos tão perto, respondeu André, tentando justificar suas ações. Isso não importa agora. Você está suspenso. Entregue sua arma e seu distintivo, ordenou Ricardo implacável. André sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Chefe, por favor, só um pouco mais de tempo, implorou, mas sabia que era inútil agora. André, não me faça repetir, disse Ricardo firme. Com um sentimento de derrota, André entregou sua arma e distintivo.
está oficialmente suspenso. Se sair com este menino da delegacia outra vez, será considerado sequestro, disse Ricardo com um tom definitivo. André sabia que estava sem opções, mas seu coração lhe dizia que não podia abandonar Pedro. Ao sair da sala, André estava decidido a seguir o que seus instintos lhe ditavam. Vamos, Pedro, temos que sair daqui, disse André, segurando a mão do menino e saindo rapidamente da delegacia. Para onde vamos, senhor? Perguntou Pedro confuso e assustado. Não se preocupe, garoto, vou cuidar de você, disse André com determinação. Sabia que estava arriscando tudo, mas não podia deixar Pedro no abrigo, sofrendo ainda mais estresse. Vamos encontrar um lugar seguro, pensou enquanto dirigia sem rumo. André dirigiu até um bairro afastado, para uma antiga casa de seu falecido colega de polícia. O lugar estava fechado, já que a família do homem não quis vendê-lo. Assim, André sabia que era a melhor opção, apesar das condições precárias do lugar. Vamos nos esconder aqui por enquanto, disse, ajudando Pedro a entrar. Não é um lugar muito bonito, mas servirá, disse André, tentando manter o ânimo de Pedro. Enquanto se acomodavam na casa, André sentiu que o peso da responsabilidade aumentava. Estamos sozinhos agora. Preciso proteger Pedro a qualquer custo. Espero que o comissário não cumpra o que disse e me considere um criminoso, pensou, olhando para o menino que começava a adormecer no sofá gasto. Vamos conseguir, garoto, eu prometo, disse mais para si mesmo do que para Pedro. A noite estava fria e escura, mas André sabia que tinha que manter a esperança. Não posso falhar, pensou, decidido. Após a ameaça do comissário, André sabia que não podia voltar atrás e que agora precisava mais do que nunca encontrar a mãe do menino. Além disso, não podia voltar para casa e arriscar ser preso, deixando o menino sozinho. Os dias que se seguiram foram difíceis para André e Pedro. Sem recursos e sem apoio, se viram completamente isolados. Vamos superar isso, garoto. Prometo que vou te cuidar, disse André, tentando manter o ânimo de Pedro alto. Confio em você, senhor, respondeu Pedro com um sorriso cansado. A cada dia que passava, a situação se tornava mais difícil. André fazia o possível para mantê-los longe da vista da polícia enquanto procuravam a família do menino. Mas sabia que não podia continuar assim por muito tempo. Em um momento de desespero, André começou a duvidar de suas próprias decisões. Estarei fazendo a coisa certa? Se perguntava, sentindo o peso das consequências. Uma manhã, enquanto André preparava um simples café da manhã, ouviu um som de passos fora da casa. Seu coração se acelerou. Fique aqui, Pedro. Vou ver quem é, disse, indo à porta com cautela. Ao abrir a porta, viu André, seu colega da delegacia. André, o que faz aqui? Perguntou André, surpreso e apreensivo. André, imaginei que se esconderia aqui. Te conheço muito bem, disse André com calma. Vim te ajudar. Estive investigando o caso enquanto você estava fora e encontrei uma pista importante. Entendo o que está acontecendo bem. Investiguei e encontrei informações sobre uma família que está desesperadamente procurando seu filho desaparecido. Ouvi relatos e rastreei os lugares mencionados. A família provavelmente vive em algum desses bairros, explicou André, entregando um pedaço de papel com uma zona da parte sul da cidade. André sentiu uma onda de esperança. Isso pode ser nossa oportunidade. Obrigado, André, disse, sentindo renovada sua determinação. Pode usar meu carro, mas seja rápido, disse André com urgência. Decidido a seguir a nova pista, André se preparou para deixar a casa com Pedro. Vamos, garoto, acho que finalmente estamos perto, disse André, tentando manter o ânimo do menino. Espero que sim. Quero muito voltar para casa, respondeu Pedro com um olhar esperançado.
Enquanto dirigiam para o bairro indicado por André, André não podia deixar de pensar nas consequências de suas ações. Estou arriscando tudo, mas não posso abandonar este garoto, pensou, sentindo o conflito interno. Ao chegar ao bairro indicado, André e Pedro começaram a caminhar pelas ruas, buscando qualquer sinal da família de Pedro. Mas o menino não reconhecia nenhum dos lugares onde começaram a busca. Vamos perguntar por aqui. Alguém deve saber de algo, disse André, tentando manter o ânimo de Pedro. Enquanto caminhavam, uma senhora que passeava com seu cachorro olhou para Pedro com surpresa. Meu Deus, é você, Pedro! Sua mãe está louca te procurando, exclamou, incapaz de se conter. Mas André percebeu o medo em seu olhar, pensando que ele poderia ser um sequestrador. Sou policial. Como sabe o nome dele? Perguntou André cauteloso. Ela mora perto da minha casa, disse a senhora, olhando para Pedro, que segurava a mão do policial. André sentiu uma onda de esperança. Conhece a mãe dele? Pode nos ajudar? Perguntou ansioso. Sim, ela mora a algumas quadras daqui. Disse que sequestraram o menino e que ameaçaram se contasse à polícia. Todos os vizinhos começaram a ajudar em segredo, inclusive eu, disse a senhora, dando a direção da casa a André. Vou levá-lo imediatamente para a mãe dele, disse antes de se virar para o menino ao seu lado. Vamos, Pedro, estamos perto de sua casa, disse André, segurando a mão do menino com firmeza. Não acredito. De verdade vai me levar para minha mãe? Perguntou Pedro com lágrimas de alegria nos olhos. André assentiu. No entanto, antes de chegarem à esquina, André viu um carro da polícia se aproximando. Não podem me ver. Falta pouco para encontrar a família do menino agora, pensou, sentindo aumentar a tensão. Vamos rápido, disse, puxando Pedro em direção à casa. Segure firme minha mão, garoto, disse André, correndo o mais rápido que podia. Ao chegar à entrada, Pedro finalmente gritou, é minha casa. É esta, gritava ele sem parar. Ao ouvir os gritos, um casal saiu correndo de casa. Pedro, meu pequeno, gritava a mãe chorando enquanto corria. Pensei que... Oh, meu filho, você está bem, exclamou a mãe chorando e abraçando Pedro com força. Estou bem, mãe. Estou com o senhor André, ele é policial, respondeu Pedro com um sorriso largo. No entanto, antes que pudessem conversar, uma sirene soou na rua e a polícia chegou ao local, criando uma situação tensa. André, afaste-se desse menino agora, gritou um dos policiais, apontando suas armas para André. Esperem, só estava tentando ajudar, disse André, levantando as mãos em sinal de rendição. Você precisa cooperar agora. Está detido, disse o chefe Ricardo, que havia chegado ao local. André foi algemado e levado à patrulha enquanto Pedro gritava para não levarem André. Tentando acalmá-lo, André disse que tudo ficaria bem antes de ser levado à viatura. André sentiu o peso de suas ações recaírem sobre ele. A tensão era palpável enquanto a polícia se preparava para levá-lo à delegacia. Não posso acreditar que tudo terminou assim, pensou, sentindo crescer a frustração. Ao chegar à delegacia, André foi levado a uma sala de interrogatórios. Ricardo entrou pouco depois com uma expressão severa. André, você nos colocou em uma situação complicada. Preciso saber exatamente o que aconteceu desde que saiu com o menino, disse Ricardo, sentando-se à frente de André. Chefe, só queria ajudar Pedro. Ele estava em perigo e não podia deixá-lo no abrigo. Encontrei uma pista sobre a mãe dele e a segui até aqui. Não tinha intenção de desobedecer ordens, só queria salvar o menino, explicou André com sinceridade na voz. Ricardo suspirou, olhando para André com uma mistura de frustração e compreensão. Entendo suas intenções, André, mas sabe que isso não justifica suas ações.
A lei é clara. Você será processado por insubordinação e sequestro, disse Ricardo com firmeza. Chefe, por favor, só quero garantir que Pedro esteja seguro. Sei que cometi erros, mas minhas intenções sempre foram proteger o menino, implorou André, sentindo aumentar o desespero. Antes que Ricardo pudesse responder, um dos policiais entrou na sala com um semblante de urgência. Chefe, a mãe de Pedro quer falar com você. Ela diz que tem algo importante a dizer antes de prosseguir com o interrogatório, informou o policial. Ricardo se levantou, indicando que André devia esperar. Vamos ver o que ela tem a dizer, disse, saindo da sala com o policial. André sentiu uma onda de esperança enquanto esperava. Refletia sobre tudo o que havia acontecido. Fiz o melhor que pude para proteger Pedro. Agora sei que o menino está seguro e isso é suficiente, pensou, sentindo alívio apesar de seus próprios problemas. Depois de alguns minutos, Ricardo retornou com uma expressão mais suave. André, a mãe de Pedro disse que não apresentarão acusações. Ela confirmou que você salvou o menino e não permitirá que te acusem de sequestro, disse Ricardo com um tom mais conciliador. Você está liberado do caso de sequestro, mas ainda teremos que analisar com os superiores sua insubordinação. No entanto, está livre para voltar para casa, disse Ricardo. André sentiu um alívio imediato. Obrigado, chefe. Só quero garantir que Pedro esteja seguro, disse com gratidão. Ao sair da sala de interrogatórios, André foi recebido pela mãe do menino e Pedro. A mulher ainda estava visivelmente emocionada. André, não sei como agradecer por tudo que fez pelo meu filho. Você salvou a vida dele. Por certo, me chamo Ana, disse ela com lágrimas nos olhos. Foi um prazer ajudar. Ele é um menino incrível, respondeu André, sentindo-se aliviado por ter salvado Pedro. Ana deu um passo à frente, segurando um envelope. Quero te dar uma recompensa financeira significativa pelo que fez. É o mínimo que posso fazer, disse Ana, entregando o envelope a André. Ele olhou para o envelope e depois para a mãe do menino, sentindo uma mistura de gratidão e desconforto. Agradeço muito, mas não posso aceitar isso. O que fiz foi meu dever, disse André, devolvendo o envelope. Ana abriu os olhos, surpresa. Mas você merece, André. Salvou meu filho, insistiu Ana. André negou com a cabeça. Assim como seu filho sofreu um sequestro e desapareceu, ainda há muitas crianças desaparecidas. Sugiro que use esse dinheiro para abrir uma instituição que possa ajudar a encontrar outros meninos, assim como eu ajudei a encontrar Pedro, disse André com firmeza. Ana sorriu emocionada. Essa é uma ideia maravilhosa. Você é um homem muito bondoso. Farei o que disse em sua homenagem e ao que fez por Pedro, disse ela. André sentiu uma onda de satisfação ao ver a decisão de Ana. Obrigado por entender. Isso ajudará muitas famílias, disse com um sorriso. Vou garantir que essa instituição seja um sucesso e você sempre será bem-vindo lá, disse ela. André assentiu, sentindo-se em paz com sua decisão. Dias depois, André foi chamado novamente à delegacia. Ao entrar no local, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Ricardo havia solicitado uma reunião com ele, mas não sabia exatamente o que esperar. Enquanto caminhava pelos corredores familiares, sentiu os olhares de seus colegas. Alguns assentiram com a cabeça em sinal de aprovação, outros mostraram curiosidade. Ao chegar à porta da sala de Ricardo, André respirou fundo e bateu. Entre, disse a voz do chefe de polícia. André abriu a porta e encontrou Ricardo sentado à sua mesa, olhando para ele com uma expressão séria, mas não hostil. Sente-se, André, disse Ricardo, apontando para a cadeira à frente de sua mesa. Chefe, quero agradecer pela oportunidade de me explicar, começou André, sentando-se.
Sei que cometi erros, mas tudo o que fiz foi para proteger Pedro. Não podia deixá-lo desamparado, continuou com sinceridade na voz. Ricardo observou André por um momento antes de falar. André, não nego que quebrou protocolos importantes. Sua insubordinação poderia ter resultado em consequências graves. No entanto, seus motivos eram nobres e não posso ignorar o fato de que salvou a vida de um menino. Por isso, pedi aos superiores que tivessem compreensão da situação, disse Ricardo com um tom de reflexão. André assentiu, compreendendo a gravidade de suas ações. Sim, chefe, sei que errei, mas não podia deixar Pedro sozinho. Ele precisava de ajuda, explicou, esperando a resposta de Ricardo. Ricardo pegou o envelope de sua mesa e olhou para o homem sentado à sua frente. André, depois de muita consideração e discussão com o alto comando, decidimos reintegrá-lo ao seu cargo. Sabemos que é um bom policial e suas ações, embora precipitadas, mostraram um profundo compromisso com a justiça e a proteção dos inocentes, disse, entregando o envelope a André. André abriu o envelope e viu seu distintivo e uma carta oficial de reintegração. Chefe, não sei como agradecer. Prometo que serei mais cuidadoso no futuro e que continuarei servindo com dedicação, disse André emocionado. Ricardo estendeu a mão para André. Bem-vindo de volta, André. Esperamos grandes coisas de você, disse com um sorriso. André apertou a mão de Ricardo, sentindo-se renovado. Obrigado, chefe. Farei o melhor que puder, respondeu André, sentindo uma nova determinação. Ao sair da sala de Ricardo, André foi recebido com aplausos e sorrisos de seus colegas. Bem-vindo de volta, André, gritou um deles, liderando os aplausos. Obrigado, pessoal. É bom estar de volta, disse André, sentindo-se finalmente em casa. Enquanto caminhava pelos corredores da delegacia, André refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sabia que havia tomado decisões difíceis, mas estava confiante de que havia feito certo. Estou de volta e vou continuar lutando pela justiça, pensou, sentindo-se preparado para qualquer desafio que viesse. Mas, principalmente, agora tinha os recursos para finalmente prender os sequestradores de Pedro e fazê-los pagar pelo que fizeram com o menino. De volta ao trabalho, André sabia exatamente o que fazer. Agora que tinha os dados da mãe de Pedro, depois de uma busca, encontrou uma pista certeira. André, preciso da sua ajuda. Encontrei um registro de uma chamada feita à mãe de Pedro enquanto ele estava em mãos dos sequestradores, disse André, entregando o papel a André. Vamos ver o que podemos descobrir, respondeu André, começando a trabalhar no rastreamento. Assim que obtiveram o endereço, André se preparou para a operação. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, disse, reunindo uma equipe para a missão. Temos uma localização, pessoal. Vamos fazer isso direito, instruiu André. Enquanto todos se preparavam para a operação, a equipe chegou ao endereço indicado, uma casa abandonada na periferia da cidade. André dividiu a equipe, posicionando-os estrategicamente ao redor do lugar. Vamos entrar em silêncio e surpreender esses caras, sussurrou para seus companheiros. Com todos posicionados, André deu o sinal para avançar. Moveram-se com cuidado, entrando no armazém sem fazer barulho. André liderava a equipe da frente, mantendo os olhos atentos a qualquer movimento. Dentro do armazém, ouviram vozes provenientes de uma das salas. Eles estão lá, sussurrou André, sinalizando para os demais se aproximarem. André fez um sinal para que a equipe se preparasse. Ao meu sinal, entramos, disse, contando até 3 com os dedos. Ao sinal, arrombaram a porta e entraram rapidamente. Polícia! Ninguém se mexa, gritou André, apontando sua arma para os sequestradores. Os homens foram pegos de surpresa. Alguns tentaram resistir, mas a equipe de André estava preparada.
Um dos sequestradores tentou fugir, mas André foi rápido e o imobilizou. Você não vai a lugar nenhum, disse André, algemando o homem. Está acabado. Estão presos, anunciou André enquanto a equipe algemava os outros sequestradores. Com todos detidos, André sentiu uma onda de alívio. Finalmente conseguimos, pensou, olhando para os sequestradores. Vamos levá-los para a delegacia e começar os interrogatórios, disse, organizando a equipe enquanto transportavam os criminosos. André não podia deixar de pensar em Pedro e sua mãe. Agora estarão mais seguros, refletiu. Ao chegar à delegacia, o interrogatório durou horas até que um dos sequestradores finalmente quebrou o silêncio e começou a revelar informações sobre a operação criminosa. Vão pagar por tudo que fizeram, pensava André, anotando cada detalhe. Com essas novas informações, a polícia conseguiu desmantelar a rede de sequestros, prendendo todos os envolvidos. Dias depois, André recebeu um convite para uma celebração na casa de Pedro por seu retorno. Ao chegar à festa, André foi recebido com abraços calorosos e sorrisos. André, você foi um herói, disse Ana, agradecendo-lhe novamente. Só fiz o que qualquer um faria, respondeu André modestamente. Enquanto todos celebravam, André observava Pedro brincando feliz no jardim. Tudo valeu a pena, pensou, sentindo uma profunda satisfação. Conseguimos, garoto. Agora estamos todos seguros, refletiu, sentindo uma paz interior que há muito não sentia. A celebração do triunfo do bem sobre o mal foi completa, e André sabia que sempre faria o que fosse necessário para proteger os inocentes. Com o tempo, André se tornou uma figura importante na instituição aberta por Ana, ajudando a orientar os esforços de busca e resgate de crianças desaparecidas. Você é um exemplo para todos nós, André. Seu trabalho é inspirador, disse Ana enquanto olhavam uma foto de Pedro, agora sorridente e seguro. Só faço o que posso para ajudar. É o que todos devemos fazer, respondeu André modestamente. André se manteve próximo à família, acompanhando Pedro em um dia ensolarado. André havia visitado o menino como costumava fazer frequentemente. É bom ver você feliz, Pedro. Passamos por muitas coisas, disse ao menino, que lhe sorriu. Você foi meu herói, disse o menino antes de convidá-lo para jogar futebol. Com uma sensação de paz e realização, André jogou com o menino, feliz por vê-lo sorrir o tempo todo durante o jogo. Ana, ao ver a diversão, se aproximou sorrindo. André, fico muito feliz que tenha vindo. Você é parte da nossa família agora, disse ela com sinceridade. Obrigado, é um privilégio fazer parte disso, respondeu André emocionado. Ficaram observando Pedro jogar, sentindo a alegria de um futuro promissor e seguro. Enquanto observava Pedro, André refletiu sobre o sofrimento superado e a promessa de um futuro melhor para todos os envolvidos. Fiz a diferença, e isso é o que realmente importa, pensou, sentindo-se em paz com suas decisões. O triunfo do bem sobre o mal foi celebrado e André sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.